Então vamos lá, o primeiro exercício que nós vamos estar discutindo, esse exercício da VUMESP. Então inicialmente nós vamos fazer uma leitura e avaliar quais são as informações que nos são dadas e qual é a pergunta do exercício, e a partir disso nós vamos criar uma estratégia para encontrar a solução do mesmo. Então ele está falando que uma pessoa ao nível do solo observa o ponto mais alto de uma torre vertical à sua frente sobre um ângulo de 30 graus. Né? Então é importante que conforme a gente for lendo o exercício, a gente possa ir selecionando as informações que nós julgamos que serão relevantes para a solução do mesmo. Então, primeira informação importante, que ele vê inicialmente essa torre a um ângulo de 30 graus. Então já selecionei ali que ele vê inicialmente essa torre a um ângulo de 30 graus. Aí ele fala que no próximo momento ele se aproxima dessa torre 40 metros, então ele se desloca na direção da torre 40 metros. Então eu também vou selecionar como uma informação também importante e relevante, provavelmente para a solução do nosso exercício. Após isso ele diz que quando ele chega nesse local, nessa nova posição 40 metros à frente, ele olha para a torre e vê a torre sobre um ângulo agora de 45, que vai ser uma informação importante para a solução do nosso problema. E a partir disso ele estabelece qual vai ser a pergunta, né? Qual é a altura dessa torre em metros. E ali propõe quais são as soluções e ainda informa que caso apareça raiz de 3 no exercício, você deve utilizar o valor de raiz de 3 como aproximadamente 1,73. Então, a partir disso, a partir dessa análise das informações que eu julguei relevante para a solução do problema e a partir também da apropriação da pergunta, né, da nossa grande pergunta, eu vou começar a fazer um esquema para poder tentar entender melhor o que está acontecendo aqui nesse problema. Então vamos para o esquema gráfico disso. Então eu fiz um esquema bem em etapas, cumprindo todas as etapas, para que você possa entender e possa articular, para que você possa construir o seu raciocínio na solução de um problema. Entenda, neste momento aqui eu não estou discutindo apenas a solução dessa questão, eu também quero discutir quais são os caminhos para que você estruture, né, o seu raciocínio para a solução de problemas em matemática. Como que você age para que você possa construir soluções em matemática e para que esse raciocínio, e para que essa estrutura, e para que essa forma de pensar, você possa também transportar para outros problemas e ele possa te ajudar a resolver outros problemas posteriormente. Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu fiz? Eu trouxe para cá, junto com o esquema, todas as informações que eu julguei relevante. Eu nem sei se nesse momento eu vou usar tudo, mas eu vou transportar todas as informações e no passo que eu for resolvendo o exercício, eu vou percebendo o que me será valioso ou não. Então, primeira coisa, ele fala que ele enxerga inicialmente a torre, observem aqui, a um ângulo de 30 graus. Então temos a torre aqui e ele está vendo ali a torre a um ângulo de 30 graus. E ele fala o seguinte no segundo momento, ele caminha 40 metros na direção da torre. Então, no próximo slide a gente vai poder ver o esquema dele caminhando 40 metros na direção da torre. Então observe, se deslocou 40 metros na direção da torre. Ao chegar nesse ponto, ele fala que ele vê a torre agora a um ângulo de 45, que é o que eu vou simular no próximo slide. Então observe o próximo slide. Chegou nesse ponto aqui agora, ele já vê a torre a 45, o que é meio, que eu diria, empírico de se perceber, né? Você olha para algo a um determinado ângulo, né, de inclinação. Ao passo que você se aproxima dele, obrigatoriamente você tem que ir levantando mais a cabeça, para que você possa enxergar o mesmo ponto. Então foi o que aconteceu. Ele via a uma distância de X, que eu não sei qual é total, a um ângulo de 30. Ele se aproximou, quando ele se aproxima, agora ele vê a um ângulo de 45. E a grande pergunta, posta essa situação de ver a 30, andar 40 e agora ver a 45, no próximo slide, a grande pergunta qual é a altura da torre. Então, qual é a altura dessa torre com essas informações? Então, pensando nessa questão de estruturar o seu pensamento, para que você possa aplicar isso em outros problemas, é um problema que envolve trigonometria. Mas vamos imaginar que você está numa prova seletiva, e uma prova seletiva não vem indicando qual é o tipo de conteúdo matemático que você tem que usar ali.
Então, o que vai nos indicar que a ferramenta matemática que vai nos encaminhar para a solução desse problema é a trigonometria? Primeiro, o fato de ter um triângulo retângulo e as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, funcionam no triângulo retângulo. Podem funcionar também triângulos que não são retângulos, mas a gente precisa lançar mão da lei dos senos e lei dos cossenos. Então aqui a trigonometria no triângulo retângulo pode ser uma ferramenta. A outra, qual é? Mas você poderia falar para mim, pô professor, mas o teorema de Pitágoras também funciona em triângulos retângulos, né? Eu também tenho a possibilidade de trabalhar com as relações métricas no triângulo retângulo, mas eu vou falar para você, nós também temos ângulos envolvidos no problema. Então provavelmente você tem ângulo envolvido no problema e você tem lados envolvidos no problema. Uma ferramenta importante que você deve pensar em estar utilizando e verificar a possibilidade dela ser útil é a trigonometria. E é o que eu vou ver? Que eu tenho um triângulo maior em 30 graus, que é o triângulo que vai estar posto na situação total, e tem um triângulo menor, que é esse triângulo que tem 45 graus. No próximo slide eu fiz o quê? Coloquei para você apenas o esquema matemático, sem todas essas informações, para que você possa ver e possa entender que essa mesma situação você pode transportar para outros exercícios, quando você pensa apenas no esquema matemático. Então vamos para o próximo slide e aí vocês veem como que vai ficar isso no esquema meramente matemático. Observem, é isso aqui que você deve imaginar, que ele pode colocar uma torre, que ele pode colocar um prédio, que ele pode simular que isso aqui é o telhado de uma casa e que você vai ter outras madeiras passando aqui. O importante é que você entenda que esse conteúdo matemático pode ser aplicado em N contextos diferentes. Então vamos começar agora a encaminhar a solução desse problema a partir daqui. Então vamos pensar no que nós sabemos. Primeiro nós sabemos que tem um triângulo grande ali. E nesse triângulo grande eu tenho este lado que eu sei que é 40 e este pedaço que por enquanto eu desconheço, que por enquanto também eu irei chamar de y. Num dado momento do problema, vocês vão ver que nós temos mais informações desse y aqui, e que ele vai ter uma relação, ele vai ter uma propriedade que vai facilitar muito o caminhar do exercício. Mas por enquanto eu vou chamá-lo de y, que é um valor que eu não sei. E o que eu sei? Eu sei que pensando no triângulo maior, nesse triângulo total em azul, sim? Nesse triângulo em azul, nós temos, ok, este lado que eu vou trabalhar com ele. Por quê? Porque eu sei os 40 metros, não sei esse pedacinho, mas os 40 metros está dado. E tem o x que eu preciso envolver no problema, porque é o que eu quero descobrir, né? Que é a altura da torre. Sem o x do problema, sem solução do problema. Então vamos lá, o que nós sabemos? Qual é a relação trigonométrica que envolve dois catetos? Tangente. Né? O pessoal sempre pergunta, professor, qual que eu uso, seno, cosseno ou tangente? E eu digo para você, observe sempre o que você quer descobrir e o que você tem como informação. Veja que nesse momento eu sei o x, né? Eu quero descobrir o x, e eu sei esse outro cateto, então eu tenho dois catetos. Qual é a relação que usa dois catetos? Tangente. Tangente de quem? Tangente de 30 graus. E quem é a tangente de 30 graus neste problema? Cateto oposto a 30 graus, que é x, maravilha, acabei de colocar o x no problema, isso possibilita que eu consiga descobrir ele, sobre o cateto adjacente a 30 graus, que seria 40 mais o pedaço y, que eu não sei. Observe que é um problema, por enquanto, com duas incógnitas, porque eu não sei o x e não sei o y, certo? A tangente de 30 eu vou usar como recurso a tabela dos ângulos notáveis, e eu sei que a tangente de 30 são raiz de 3, é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 40 mais y. O que, por enquanto, se coloca como um problema com duas incógnitas, por enquanto. Obviamente eu precisaria de um sistema de equações para poder resolver esse problema com duas incógnitas, essa equação com duas incógnitas. Mas é o que eu disse para você, esse y, já nós vamos ver que ele tem uma outra propriedade importante. E vamos lá ver agora. Quando eu venho para esse triângulo aqui menor, o que eu percebo? Que eu tenho um ângulo de 90 graus. E que valeria dele também a mesma relação.
trigonométrica. Eu poderia escrever o que nesse triângulo menor? Que a tangente de 45 graus, ela é cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, isso no triângulo menor. Nesse triângulo em, observem, vermelho. Esse aqui é o triângulo vermelho. E que aqui eu poderia isolar uma das letras para fazer uma substituição aqui. E ficaria uma letra só. Porém, eu vou agora trabalhar nessa propriedade desse cara, o que não vai acabar resolvendo esse problema da substituição. Qual é? Pensemos. Se esse ângulo é de 90 graus e a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, este ângulo sendo 45, este outro ângulo obrigatoriamente tem que ser 45 graus também, para que a soma desses três ângulos perfaça 180 graus. Logo, eu tenho um triângulo com dois ângulos iguais. Um triângulo com dois ângulos iguais, no que nós vamos chamar de base aqui desse triângulo de dentro, é um triângulo isósceles. É um triângulo que possui também dois lados iguais. Então, se esse lado é x, o que eu concluo? Que esse lado aqui também eu posso chamar de x. Então, sabendo que esse triângulo é isósceles e que esse lado x, que é a altura, é igual a esse, então já sei neste ponto que y é igual a x. Então essa equação que tinha x e y, eu posso reescrever lá assim. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 40, ao invés de y, x. O que você vai observar aqui? Olha que show de bola. Uma equação com apenas uma letra. E aí ela se torna solúvel, né? Uma equação do primeiro grau. Então agora, a partir daqui, eu vou aplicar a álgebra aritmética necessária para descobrir o valor de x. Então vamos discutindo uma a uma das passagens, como que eu vou aplicando para que você possa depois, se necessário, reproduzir um outro exercício e replicar essas propriedades. Primeira delas, igualdade entre duas frações. Toda vez que eu tenho uma igualdade entre duas frações, a multiplicação das diagonais, né, elas são iguais, aquela velha história. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Né? Para você poder entender de onde vem essa frase do produto dos meios é igual ao produto dos extremos, seria interessante escrever essa fração naquele formato horizontal de divisão. Mas isso já é um caso para outra aula. O importante, multiplicou em cruz, dá igual. Então isso aqui vai ficar o quê? 3 vezes x, 3x. Raiz de 3 vezes esse cara, tem que lembrar que multiplicação em relação à soma, ela é distributiva. Então você tem que multiplicar o 40 e o x. Então vão ficar 40 raízes de 3 mais x vezes raiz de 3. O importante é lembrar que o número não pode multiplicar dentro da raiz. Então ficam 40 raiz de 3. E aqui, x vezes a raiz de 3. Chegou nesse passo, resolução de equação do primeiro grau. Não importa que tenha esse termo estranho em raiz de 3. É a equação do primeiro grau, observe que os termos algébricos, o termo x, a incógnita está elevada à primeira potência, a 1. Como que a gente vai resolver? Todo mundo quer termo algébrico de um lado, todo mundo quer termo independente do outro. Então isso aqui vai ficar como? 3x menos x raiz de 3 igual a 43. Agora um artifício importante, eu precisaria isolar o x, mas para que eu possa isolar o x, geralmente equações mais simples, sempre é possível que eu junte os dois. Aqui não vai ser possível porque eu tenho uma soma com raiz, uma soma irracional com uma soma inteira, então não é possível fazer. Quando acontecer isso e os dois tiverem x, qual é o caminho? Coloca o x em evidência, porque esse termo e esse termo tem x, então x vezes 3 menos a raiz de 3. Isso vai dar 40 raízes de 3. Observaram? Então agora eu tenho x que multiplica todo mundo desse lado. Então se o x multiplica todo mundo desse lado, do outro lado, o cara que está multiplicando todo mundo pode dividir o outro lado inteiro. Então vai ficar 40 raízes de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Ok? Quase pronto. A única coisa que nós precisamos discutir agora aqui é a racionalização de denominadores, né?
Esse resultado com radical no denominador não é apresentado nas soluções. Qual é o artifício que nós usamos para isso? Eliminar o radical. Nós multiplicamos geralmente toda a expressão pelo radical que nós queremos eliminar. Então vamos pensar, quando embaixo tem raiz de 3, eu multiplico toda a expressão por raiz de 3. Quando embaixo tem raiz de 2, eu multiplico toda a expressão em cima e embaixo por raiz de 2. Tem que tomar cuidado quando tiver uma soma ou uma subtração. Você não vai multiplicar nem pela raiz, nem pelo número. Você vai multiplicar pelo que nós chamamos de conjugado. O que é o conjugado? É o próprio cara com o segundo termo com o sinal oposto. Então você tem que multiplicar em cima e embaixo por 3 mais a raiz de 3. 3 mais a raiz de 3. Isso aqui vai fazer com que aqui embaixo você não tenha mais o radical. E qual é a parte interessante disso? Observe que se você dividir esse cara por ele mesmo, isso dá 1. Você não está mudando o resultado quanto ele é. O resultado continua o mesmo. E aí isso aqui vai ficar como? Vamos lá. X é igual a... Aqui de novo, o que eu falei aqui? Lembram da distributiva? De novo uma distributiva. Ó. Um número multiplicando uma soma. Então esse cara tem que multiplicar esse termo. E esse cara tem que multiplicar esse segundo termo. Lembrando que número multiplica número e raiz multiplica raiz. Então como que vai ficar aqui em cima? 40 vezes 3. Número multiplica número, 120. Raiz de 3 não tem ninguém para multiplicar nesse primeiro termo. Raiz de 3. Vamos para o segundo termo agora. Agora quem não tem ninguém para multiplicar, que na verdade tem 1 para multiplicar, né? Mas vamos dizer que não tem ninguém. Mas é 1. 40 com raiz de 3 vai ficar o quê? O 40 vezes 1, 40, porque não tem ninguém aqui, é o 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá raiz de 9. Raiz de 9, 3. Então aqui fica 40 vezes 3. Aqui embaixo, vou usar um conceito dos produtos notáveis, que é isso que vai fazer com que a raiz seja eliminada. Qual é? Toda vez que eu tenho uma soma vezes uma subtração de uma mesma expressão, isso dá apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o quadrado da raiz de 3 é apenas 3. Como que isso vai ficar? X é igual, aqui em cima, 120 raízes de 3 mais 120. Aqui embaixo, 9 menos 3, 6. Agora que eu vou observar, todo mundo aqui é divisível por 6. Vou dar uma melhorada nessa expressão. Como que vai ficar isso? 120 dividido por 6, eu vou ter 20 raízes de 3. Mais 120 dividido por 6, eu vou ter 20. Tem que lembrar que quando você tem uma soma, você tem que dividir todos os termos pelo denominador. Se algum termo não puder ser dividido, ele tem que permanecer lá embaixo. Na multiplicação não. Basta você dividir 1 e o denominador já desaparece. Chegou aqui, o que está faltando aqui? Volto lá no começo do exercício. O que ele disse? Se aparecer raiz de 3, use aproximadamente 1,73. Olha ele aqui. Então, como que termina o meu exercício? 20 vezes 1,73 mais 20. 20 vezes 1,73, 34,6 mais 20. Isso termina em 54,6. Altura da torre, 54,6 metros. O que é importante você lembrar? Esse exercício acabou ficando um pouco mais longo do que deveria, porque eu acabei carregando ele de detalhes, de informações, mas é o que eu disse para você no início, é para que ele possa servir também, não só para encontrar a solução deste exercício, para que você possa utilizar o que foi discutido aqui em outros exercícios, em outros momentos, para que você possa fazer essa transposição de todas as propriedades, todas as regularidades que nós usamos para resolver esse em outras situações, ok? Obrigado.